Vamos para a palavra? Que se eu demorar muito eu nem prego, hein? Deus já falou com você. Se Deus não falou com você nesse culto, você está mal, hein? Êxodo capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não trouxe a Bíblia, está passando no telão aqui também, na mesma versão que eu leio aqui. Êxodo capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Armando o menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Tem arte com o tema da pregação aí, Diogo? Coloca para mim, fazendo um favor. Se eu contar até 3, você lê comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. É dia das mães. E assim como eu me lembro que eu falei isso quando eu comecei a pregar no dia dos pais. Eu não trago aqui uma palavra para mães apenas. Porque se nós fôssemos trazer uma palavra apenas para mães, a gente poderia dispensar todo mundo que não é mãe, que não faria sentido você estar aqui. Até pelo menos daqui para frente. Até aqui você teria sido alimentado, teria adorado, mas daqui para frente não faria sentido. Eu quero falar sobre uma mãe e aprender algumas lições dela para a vida. E aí nós aplicamos em toda a nossa vida. Joquebede, mãe de Moisés, Joquebede. Aqui no texto que nós lemos não fala o nome. Você vai ver na genealogia que a mãe dele foi Joquebede. Joquebede ficou conhecida depois de uns 2 anos para cá. Depois que surgiu um hino. Cadê a Evelyn? Está sem o microfone? Não está aí agora, né? Eu não combinei nada com ela mesmo. Que ela está descendo geralmente com o microfone, porque eu pego ela de surpresa às vezes. Mas você lembra do hino? Isso, vai. O Joquebede, Moisés não vai morrer. É esse aí mesmo. Aí ficou conhecido. Muita gente não conhecia Joquebede. Às vezes sabia, não, é a mãe de Moisés. Ou eu falo o nome, a gente associa, é da Bíblia. Quem é, eu não sei. Mas ela ficou conhecida depois desse. Antes de eu entrar na história de Joquebede, eu preciso ser rápido. Nós temos ainda ceia essa noite. Eu queria que você me ajudasse falando alguma frase que é clássica de mãe. É dia das mães. Lembra aquela frase que quando é criança toda mãe fala? Ou pelo menos quase todas. Porque a minha mãe era uma mãe muito calma, a minha mãe.
Ela era aquela mãe que não gritava nada, mas quando ela agia quietinha do jeito dela, mas eu estava enrolado. Mas ela não ficava ameaçando muito. Geralmente a mãe ameaça bastante, né? Uma frase clássica de mãe, me ajuda. Você não é todo mundo. Na volta a gente compra. Em casa a gente conversa. Vai pôr um chinelo, ó. Como? Se eu te pegar, você vai ver. O duro é quando não vai pôr o chinelo vai buscar a criança, né? Pensa numa mira. Eu vi alguém gritando alguma coisa para lá, eu não... Perdão, né? Cuidado. Frases de mãe tem de monte. Né? Cada um tem a sua particularidade, o seu jeito, vai da personalidade da mãe. Em casa tem uma mãe, não a minha esposa. E eu tenho ouvido essas frases ultimamente em casa. Quem nunca foi em casa, eu trabalho no fundo, tem um barracão no fundo de casa que é a estamparia, eu fico lá trabalhando, então eu fico ouvindo os gritos lá em casa. Porque acho que às vezes as pessoas pensam a casa do pastor é aquele negócio, né? Aquele manto 24 horas. Esses dias eu estava gritando tanto, e brava e tal, de repente eu só, diante de Deus. Hoje, a semana passada eu falei, ela não estava aqui, ela estava lá no fundo, hoje ela está aqui. Diante de Deus, pastor Del, sabe o que aconteceu? Eu estou lá trabalhando e ouvindo lá em casa o negócio pegando. Daqui a pouco, abre a porta, pastor Valnei, da cozinha, pega o Henrico, põe para fora da porta da casa e fecha a porta. Você acredita? Ele ficou meio assim, sem entender. E quem conhece o Henrico sabe. O Luca teve folga na escola na sexta-feira, e aí ele não quis ir, ele tinha que ir, mas não quis ir, e a Mayra foi querer agradar o filho, pagou o preço. Pastor, tudo bem, e aí? Quando nós vamos falar de mãe, nós vamos falar de um amor diferenciado. É um amor diferenciado. Nós vamos falar sobre Joquebede e nós vamos ver que é um amor diferente. Esses dias eu ouvi um vídeo, um corte. Eu sei que corte você não pode, tá bom. Mas eu vi um corte de um vídeo de um coach falando. E ele falou, não, sua esposa não te ama não, sua esposa ama seus filhos. Ela está com você pela conveniência, para de ser útil para você, vê se ela não te manda embora. O filho pode não ser útil, que não manda embora, mas você manda, eu parei, sabe o que esse negócio fez? Satanás. Né? Porque você para e fica pensando, foi 30 segundos, não devia nem ter passado por isso aqui, que depois você fica pensando nisso e fala, tem seu sentido. Tem uma frase que diz, amor é só de mãe. Vamos entrar para a palavra. Você conhece a história, creio eu, do povo quando foi levado ao Egito? O povo foi ao Egito com José, na caravana dos ismaelitas, foi preso, toda aquela história de José, ele para sendo governador do Egito, está só José lá, de repente a sua família, que achou que ele tinha morrido, descobre que ele é o governador, ele leva a sua família para o Egito. Passou o tempo, essa geração morre e o povo cresce, porque a geração deixou filhos, netos, bisnetos, tataranetos, daqui a pouco tem uma multidão no Egito. O povo respeitava muito José, por quê? Porque só não morreu de fome porque tinha um José lá. Só que o tempo passou, morreu essa geração, passou muitos anos. Agora tem milhões do povo hebreu, que é essa família de José que cresceu, se multiplicou. O rei que honrou José morreu, levantou outros, passou e chegou um que não conhecia José. E ele olha aquele povo e fala, esse povo é hebreu. Eles não se misturam com egípcios. E aí ele olha o rei, está no capítulo 1, isso aqui de Êxodo, tá bom? Está tranquilo, depois você lê aí, são 22 versículos. Você fala, pastor está falando heresia, está inventando, lê o capítulo 1, você vai entender. Ele olha e fala, tem muita gente. Esse povo hebreu, eles são maior do que nós em números,
colocou eles dentro do Egito, chegou com José, depois leva a família, o tempo passou e esse povo é maior do que os egípcios dentro do Egito. E se não bastasse ser maior em quantidade, eram mais fortes também. O rei fala isso. Ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque daqui a pouco vai ter uma guerra. Não que eles estavam saindo para uma guerra naquele momento, mas está falando, daqui a pouco surge uma guerra, alguma coisa. Ou esse povo descobre a força que eles têm. Isso fala muito do evangelho, né? Vive o evangelho, mas não sabe a força que o evangelho tem. Por isso que fica com medo de mídia, fica com medo de política, fica com medo de ataque, não sabe a força que o evangelho tem. O inimigo ataca porque sabe a força. O inimigo oprime porque sabe a força que o próprio povo não sabe a força que tem. Deixa eu continuar. O rei, olha, ele não conheceu José e ele fala, esse povo é maior do que nós em número e eles são mais fortes do que nós precisamos oprimi-los, nós precisamos fazer eles trabalhar demais, porque trabalhando demais, as crianças foram passar linha, trabalhando demais, vamos na lógica humana, eles não vão ter força para se deitar com as suas esposas e vai parar de crescer esse povo. Oprimiu, aumentou o trabalho, aumentou a carga. Só que aí quando você chega no capítulo 1, verso 12, tem uma chave muito linda, que diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Vamos oprimir, porque esse povo vai ficar mais fraco, vai parar de crescer, e nós, os egípcios, vamos estar mais fortes. A Bíblia diz, mas quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. Quanto mais apanhavam, quanto mais aumentava o serviço, a carga do serviço, mais forte eles ficavam. Meu irmão, você devia ter dado um glória a Deus. Porque isso não precisa nem aplicar para nós, é muito prático, dá para a gente entender o que Deus está falando com a gente. Porque quando a gente entende isso, nós começamos a dar graças a Deus pelas opressões, e não ficar desesperado por causa delas. Nós começamos a dar graças a Deus pelas lutas, e não a ficar desesperado por causa delas. Fala, não, se Deus permitiu, é porque Deus está querendo que eu cresça. Se Deus permitiu, é porque Deus sabe que eu posso crescer, e Ele está me forçando, Ele está me forjando para que eu fique mais forte. Acontece que, quanto mais crescia, quanto mais oprimia, mais crescia, e Faraó muda de ideia. O que ele faz? Pega 2 parteiras e fala, vai matar todo filho homem hebreu que nascer. Olha o nível de opressão, de você ficar numa terra, e se você descobrir que a sua esposa está grávida, e imagino não, é óbvio que naquela época não tinha o ultrassom, saberia se é homem ou não, porque hoje tem toda a tecnologia das mulheres, né? Olha a barriga, é barriga de menina, é barriga de menino. Quando a Mari estava grávida as 2 vezes, todo mundo falou, é barriga de menino, e acertou, foi 2 meninos mesmo. Achou que eu ia falar que errou, né? Não, no caso acertaram mesmo. Acontece que a criança nascia, e aí as 2 parteiras tinham um encargo do rei de chegar e matar. Só que a palavra diz que elas temeram ao Senhor. O rei está bolando estratégia, imagina o diabo endemoniado. Por quê? Porque a primeira estratégia, aumenta a carga porque eles vão ficar oprimidos, vai parar de crescer, mas quanto mais aumentava a carga, mais oprimia, mais o povo crescia. Arruma a parteira para matar os filhos homem, por quê? Porque de tempo nasceu mulher, mas se não tem homem, o tempo vai passar e a geração não vai procriar. É só hoje que eles estão achando que isso aí vai dar certo. Daquela época eles já sabiam que não dava. Então não precisa matar toda a criança. Mata só os homens. Ponto. É biologia, eu acho. Não sei se é fisiologia, biologia, agora não sei. Mas é óbvio que não cresceria mais a população. A grande questão é que o povo hebreu tinha Deus a favor deles. Esse é o grande ponto. Agora o que acontece? As parteiras temem ao Senhor e não matam as crianças. O rei chama elas e fala, mas por que vocês desobedeceram? Elas contam uma história para o rei, não fala a Bíblia se é verdade ou se elas inventaram.
nós tendemos a ler e falar que é mentira. A Bíblia não fala que elas mentiram para o rei, mas o que elas contam? Ela fala, as hebreias são fortes. Elas dão uma tirada nas egípcias, elas falam, as hebreias são mais fortes que as egípcias. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu, já está tudo certo, e a gente não tem o que fazer, a gente não tem acesso à criança. Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu tenho comigo, Diego, tá? Aí não é a Bíblia que está falando, eu tenho comigo que é verdade. Que ela chegava e realmente as crianças, por que Deus ia querer que mentisse? Qual seria a necessidade de criar uma mentira nesse caso? Detalhe, a palavra diz que quando o Senhor viu o que elas estavam fazendo, e como elas falaram com o rei, o Senhor as abençoou e lhe deu família. Antes eram mulheres que viam os sonhos de todo mundo se cumprir, sonhos de todo mundo se realizar, mas e o delas? Cadê? Até então, porque Deus foi dar família depois delas terem essa atitude. É por isso que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, e eu falei esses dias aqui, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Elas estão dos outros, vendo os sonhos dos outros se realizar, e tendo o aval do rei para matar o sonho dos outros, e elas decidem, falam, não farei isso. Deus olha e fala, gostei do que você fez, você vai a partir de agora viver o seu sonho. Olha que lindo. O rei olha e, tá bom, vamos para uma terceira estratégia. Qual? Nasceu o homem, joga no Nilo, rio. Aí você vai estudar, você vai ver que é rio que tem crocodilos, enfim. Mas é um rio, não precisa nem ter crocodilos. Mas se eu queria jogar no rio, só de ser água já é suficiente. Se for jogar, lançar, não precisa nem ser água. Se lançar uma criança recém-nascida já é suficiente para matar a criança. Então não precisa nem aquele medo do crocodilo, mas a ordem está lá no último verso, verso 22 do capítulo 1. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, agora não é mais a 2 parteiras, agora não é aos seus oficiais, agora todo o seu povo, todos os egípcios, têm uma ordem expressa do rei: filhos dos hebreus que nascerem homem, peguem e lancem no Nilo. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. A grande questão que eu quero pensar com você agora, porque agora entra Joquebede na história. Ela está vendo tudo isso. Imagina você tendo um sonho de ter um filho. Eu sou uma pessoa que eu tive muito esse sonho, e eu não conheci alguém que sonhava em ter filho como eu tive. Deus é testemunha, a Mayra sabe disso, e os irmãos da igreja da época sabem disso. Eu sonhava, eu queria, o médico falou que eu não podia ter, por fim tive 2. E a mulher quer que eu opere, para não ter mais, eu não quero operar, irmão, me ajude em oração. Agora, eu faço as graças, depois eu me desconcentro, não posso. Eles vão ter filhos. O sonho, o projeto. Só que a ordem é: se nascer homem, vai morrer. Quantos sonhos foram abortados devido à ordem do rei? Quantos filhos que... Eu não estou falando nem dos que nasceram e foram lançados no rio, porque não era um blefe. Muitos morreram. Mas quantos pais planejavam, vamos ter filho? Vamos. Mas não agora, porque agora tem essa ordem do rei. Você concorda comigo? Ela e seu marido, ela tem a atitude de falar, não sei se foi por um acaso ou não, se foi sem querer ou não, porque métodos contraceptivos na época não são como hoje, é lógico. Mas creio eu que na devida proporção na época tinha algum método, alguma coisa natural, algum jeito. Mas não sei o que acontece, mas eles começam a gerar um filho, e vamos trazer a palavra para nós aqui. Eles começam a gerar um sonho, eles começam a gerar um propósito, aonde a ordem expressa é: não vai nascer.
conversas entre um e outro. Imagina aquela alegria que costuma ter: ó, estou grávida, ó, minha esposa está grávida, ó, meus parabéns. Agora é a preocupação dela: olha, estou grávida. Ixi, sério mesmo? Numa época dessa? Agora? Não tem aquela alegria. Você já parou para pensar? E se for homem, vão jogar no rio? Decidir continuar com o propósito, mesmo quando tem ordens expressas contrárias, é atitude de fé. Deus te trouxe aqui para falar: não desista porque tem palavras negativas, não desista porque tentaram te desanimar, não desista do propósito porque talvez o propósito não combina com a época que você está vivendo. Se Deus permitiu você gerar esse propósito, vai para cima. Atitude de fé. A criança nasce, eu preciso correr. A criança nasce, a palavra fala, ele era bonito e ela viu que era bonito. Porque qual que é agora? Nasceu um homem, o que acontece? Pega e joga no rio. Quantas crianças não morreram? Quantas mulheres que deixaram de engravidar nessa época para não ter filho? Não correu risco. E aí nasce aquela expectativa, quem sabe torcendo para ser uma menina. Imagino eu, não pelo fato de preferir menina, mas se pelo decreto a menina vive, está grávida, vou torcer para ser uma menina. Aí vem Deus e bagunça tudo. E coloca um menino ali. Qual que é a ordem? Joga no rio. A palavra diz que ela olha e vê que é bonito. Dali eu sei que se você é uma pessoa que lê a Bíblia com um senso crítico, você vai olhar e vai falar: e se fosse feio, então não teria guardado a criança? Porque o versículo é muito claro. Verso 2, ó: a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. A questão da palavra aqui não é a beleza estética apenas, porque na verdade, que mãe que acha o filho quando nasce feio? Os outros, às vezes conversam: ai, tem cara de joelho, não é? Tem cara de joelho, é o que costuma falar, porque nasce tudo amassado, querida. Depois de uns dias que dá aquela esticada, né? Porque fica apertado dentro do ventre da mãe. Eu só sei pregar assim, gente. Mas não é. É de alguns nasce já, mas geralmente espera uns dias para a pele ficar no lugar e tal, aí ponto. Mas a mãe é a coisa mais linda do mundo. Ela achou seu filho bonito. E as outras que teve que lançar no rio, você acha que não acharam seu filho bonito, não? Não, é feio, vou jogar fora, não. Ela olhou ali, ela entendeu, falou: tem alguma coisa aqui. Tem um decreto do rei? Tem, mas o decreto do rei vai contra o propósito de Deus. O decreto do rei vai contra o que Deus está me permitindo viver. Então você quer saber uma coisa? O rei que se vira com Deus, eu vou segurar meu filho. A grande questão é a habilidade de uma mulher que teve fé. Ela esconde seu filho, e a palavra nos fala que ela esconde seu filho não é por medo do rei. Como assim, pastor? Ela esconde seu filho porque ela tem fé. Não entendi. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, verso de número 23, se não me falha a memória. Se não for 23 é por aí, a gente acha rapidinho, não vai acontecer que nem quinta não, que está fácil. Hebreus capítulo 11, verso 23, coloca para mim. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais, não foi por medo. Pela fé, depois de nascer, ele foi escondido por seus pais, não foi medo. Ela olha seu filho e fala: tem propósito de Deus aqui. O diabo quer matar. A ordem do diabo, meu irmão, eu não sei se você acredita, mas a ordem do diabo até hoje é matar seus filhos. A ordem do diabo é matar sua família. A ordem do diabo até hoje é matar. O problema é o que nós estamos fazendo diante disso. O filho está nascendo, estamos lançando no Nilo ou estamos escondendo? Medo do diabo? Não, escondendo por fé. Porque a ordem do rei não era mais para 2 parteiras matar, era para toda a população egípcia. Como que esconde um filho de uma população? Chora, grita, precisa de ajuda de mais gente. Como é que esconde? Não há relatos aqui de mais crianças escondidas. Não estou falando que não teve, mas não há relatos. Como que faz se não for uma atitude de fé?
Deus está nos chacoalhando essa noite, falando: olha, nós precisamos ter fé. Se nós ficarmos ouvindo a voz que acontece por aí, nós não vamos conseguir romper, nós não vamos conseguir viver os nossos sonhos. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm sonhos, e não é pecado ter sonhos. Tem projetos, e não é pecado ter projetos, desde que o seu projeto esteja alinhado com o céu. A grande questão é que quando o nosso projeto está alinhado com o céu, o diabo levanta Faraó, o diabo levanta a população, o diabo levanta egípcio, para lançar a palavra contrária, para falar que vai morrer, para falar que não vai dar certo. E Deus te trouxe aqui essa noite para falar: você não precisa ouvir nenhuma dessas palavras, porque você já tem a palavra de Deus. E se Ele te permitiu sonhar, continue, porque não é Faraó, não é Egito que vai jogar o seu filho no rio. Não adianta. Foi Deus que permitiu. Uma mãe, ela teve um filho, seu filho nasceu deficiente. Teve seu segundo filho nasceu deficiente. Teve seu terceiro filho, e seu terceiro filho nasceu deficiente. Engravidou do quarto filho. Todo mundo olha para ela e fala: aborta, porque a probabilidade de nascer deficiente é altíssima. Ela não tem apenas a voz do povo, ela tem a experiência de vida dela. 4 filhos e agora 4 deficientes, poxa. Aborta. Ela decide não ouvir a voz de ninguém. O filho nasce perfeito. Com 30 anos de idade, o filho fica surdo. Nasceu bem, viveu 30 anos bem, mas fica surdo. E agora tem uma mãe preocupada. Deus, meu quarto filho, ele fica surdo. Deus o dota de uma habilidade, e ele se torna o maior compositor da história. Quem? Beethoven. A mãe de Beethoven, se tivesse ouvido o povo, teria abortado. A pergunta que eu tenho para você é: quantos Beethovens talvez nós já abortamos? E eu não estou falando de filhos físicos, mas talvez também. Quantos projetos que pela dificuldade da caminhada, e quem foi que falou que seria fácil? Pelas palavras negativas, e quem foi que falou que todo mundo iria concordar? Pelas coisas toda contrária. O decreto não é de alguém, é do rei. Mas então o rei vai ter que se ver com meu Deus, e aí acabou, deixa eles que se virem, eu só vou continuar vivendo o propósito do Deus. Deus está nos chamando hoje para essa realidade. Nós precisamos de uma fé que vai além de olhar as circunstâncias reais, e entender que Deus nos colocou para vivermos um propósito. Ah, mas esse propósito não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, porque tudo bem, isso é fé. Ela pega seu filho e esconde por 3 meses, Joquebede. Escondido por 3 meses, diz que não dá mais para esconder. E aqui vem uma segunda lição, porque nós entendemos que propósito de Deus é algo que eu vou conseguir carregar na minha mão a vida inteira, e não vai. Chega uma hora que o propósito de Deus começa a crescer tanto, que nós precisamos abrir mão dele, e deixar ele fluir. Chega uma hora que o propósito começa a crescer, porque quando o propósito é de Deus, cresce. Quando o propósito é de Deus, é propósito saudável, é propósito saudável, e naturalmente cresce. A mulher esconde ele por 3 meses, não consegue mais esconder, ele começa a crescer, e eu entendo aqui que não é por causa de choro, é por causa dele crescer mesmo, começa a falar, não vai ter mais como esconder. Ela olha e fala, eu preciso fazer alguma coisa. A grande questão é, o que fazer? Está todo mundo falando, joga no Nilo. O que fazer com o filho? Não, já tem um decreto, você não precisa ficar perguntando, o decreto está aí, joga no Nilo.
O que acontece é, ela olha e fala, vou obedecer. Como assim? O decreto é, a criança nasceu, joga no Nilo. O que ela faz com ele? Coloca ele na beira do Nilo. Ela obedece, mas ela tem uma estratégia. O diabo se enrola nas estratégias quando Deus nos dá iluminação. Eu imagino o diabo tramando no inferno acabar com a sua vida, e de repente você lá de joelho no chão, Deus te dá uma iluminação assim, e os planos do diabo acabam com tudo. Por quê? Porque ela vai obedecer. A grande questão é, o que ela faz? Pega uma arca de junco, coloca betume, piche, impermeabiliza a arca. Fala, eu não tenho mais o que fazer, vou colocar ele aqui dentro. Vou no rio, se você ler o texto, porque eu por muito tempo imaginava o quê? Coloca no rio e o cestinho vai descendo no rio. Não é isso que a palavra fala que ela coloca a margem do rio, junto aos juncos. O cestinho fica ali, e tem um Deus que está olhando. Tem um Deus que está olhando e está falando, ó, eu estou vendo o que você está fazendo. E eu imagino ela falando, imagina comigo, gente, deixa eu conjecturar. Imagina comigo ela fazendo, Deus, ó, eu faço porque fugiu do meu alcance, mas eu não estou desistindo não, se o Senhor estiver junto, eu estou dentro, Deus. Deus, ó, eu estou abrindo mão porque eu não aguento mais segurar, mas disso não, esse abrir mão não é desistir, é entregar para o Senhor, e ó Deus, se o Senhor estiver dentro, eu estou junto. Então, ó Deus, eu vou colocar, eu preciso obedecer, não tem mais para onde fugir, chegou num ponto que não está mais no meu alcance, porque se eu não me entregar, eles vão descobrir que o menino está aqui, vão entrar e vai matar do mesmo jeito, então eu preciso fazer alguma coisa. Então, ó Deus, o diabo vai pensar que eu estou obedecendo ele, mas eu estou tendo uma estratégia sua. Pega uma caixa, uma arca, um cesto, impermeabiliza por dentro ou por fora, coloca lá para a água não entrar, não afogar a criança. Imagino eu o cuidado, imagino colocar quem sabe uma almofadinha, alguma coisa para não machucar a criança, 3 meses, pelinha novinha. Imagino colocar alguma coisa assim, para a criança ficar confortável, e a mãe fala, Deus, está nas tuas mãos. A grande questão da nossa vida é, na hora que eu não aguentar mais, não abra a mão e jogue no lixo. Na hora que o propósito, que o projeto, que o sonho, você olhar e falar, eu não aguento mais, até aqui eu aguentei ir, olha para Deus e fala, Deus, a partir de agora, está nas tuas mãos. Deus, eu não estou abrindo mão, eu só estou te falando que eu não dou conta, então está na tua mão. Precisando de mim, conta comigo para esse projeto que eu estou dentro, Deus. Doeu, é difícil, é medo, tem muitas coisas envolvidas, mas Deus, se o projeto é teu, pode contar comigo. Ela abre mão, entrega na mão de Deus, porque se os projetos que Deus tem para nós, coubesse na nossa mão a vida inteira, seriam projetos pequenininhos. Chega uma hora que nós precisamos abrir mão e confiar em Deus. Chega uma hora que nós precisamos abrir mão e falar, Deus, daqui para frente é o Senhor. Chega uma hora que nós precisamos ser sinceros com Deus, falar, Deus, eu não estou aguentando, mas não estou desistindo. Essa é a grande oração que nós precisamos. Deus, está difícil, está apertado, eu não estou aguentando, mas eu não estou desistindo, eu estou apenas colocando nas tuas mãos. Eu imagino Deus olhando do céu e falando, era só isso que eu estava esperando. Porque se colocou nas mãos de Deus e tirou da nossa, agora a criança está segura. Tirou da minha mão, colocou na mão de Deus, o perigo que tinha deixou de ter. O diabo pode rondar, pode passar crocodilo, pode passar exército, pode passar egípcio, pode passar quem for. Não está mais na mão de Joquebede, agora está na mão de Deus, está tranquilo. Aleluia. Imagina ela. Só que não vamos esquecer que é ser humano. É bonito na pregação eu contar a história, que a gente já sabe o que aconteceu. Falar num tom de voz alta e você dar glória a Deus é lindo. Mas e viver lá longe do culto? Deixar a criança e virar as costas.
Talvez o medo de ouvir aquele cac. Vai embora. Foi embora. Só que quando entra na mão de Deus, um monte de coincidência começa a acontecer, Deltão. Quando entra na mão de Deus, Cris, um monte de coincidência começa a acontecer. Como assim? Ela pega e coloca, está na mão de Deus agora, vai embora. Aí de repente, do nada, por uma pura coincidência, a filha de Faraó, o cara que fez o decreto de matar as crianças, vai tomar banho ali no rio. Pastor, era normal tomar banho, será? Vai ver a história, o rio é cheio de crocodilo. Você entende? Por coincidência. Começa a acontecer um monte de coincidência quando as coisas estão na mão de Deus, né? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Coincidência para nós, Deus está no controle de tudo. Sabe, coincidentemente, colocou no Nilo, obedeceu e saiu. Aí a filha de Faraó daqui a pouco vai tomar banho ali. Coincidentemente, a filha de Faraó pega suas moças e as moças vão andar para dar aquela rondada no lugar, para ver se está tudo certo. Mas as moças não vê o cesto com Moisés lá dentro, que até então não tem nome, ele foi ter nome depois. Elas olham e não vê. E coincidentemente, a filha do Faraó que vê. Que coincidência. Ela olha e fala, o que é aquilo lá, um cesto, é? Vai lá e traz para mim. Vamos ver o que tem naquele negócio. A filha de Faraó abre, olha e está lá a criança chorando. Ela olha, a criança olhando para ela. Coincidentemente, a irmã de Moisés aparece. De onde ela surgiu? Estava escondida olhando. Coincidência. Olha quantas coincidências começam a acontecer quando coloca na mão de Deus. Na hora que eu coloquei na mão de Deus, eu achei que o crocodilo ia vir, ó. Mas começou do nada, aconteceu um monte de coincidência. A filha de Faraó foi tomar banho bem ali. As servas dela não viram, porque se a serva vê, a ordem era, mata. Ela olha e fala, traz para mim ver, gosta da criança. Quando gosta da criança, coincidentemente, a irmã de Moisés aparece lá e fala, pela cara e a roupinha, isso é um hebreu. Quer que eu faça um favor para a senhora? O diabo achando que ia matar, e a mulher oferecendo um favor. Quer que eu faça um favor para a senhora? Fala que se a senhora quiser, porque isso é hebreu. A cara, a roupa, o jeito que chora, é um hebreu, está na cara. O que não falta é no meio das hebreias, mulher para amamentar. Por quê? Porque as crianças estão tudo morrendo. Leite não está faltando. Mulher para amamentar não está faltando. As crianças estão morrendo, as mulheres estão ficando. E o leite está lá. Quer que eu vá no meio das hebreias e te ajudo? Quer que eu faça um favor? Eu vou lá, pego uma mulher, trago, amamenta essa criança para você. Ela olha e fala, vai. Ela vai e traz quem? Você conhece a Bíblia, pelo amor de Deus. Traz a mãe da criança. Que a senhora princesa, a princesa olhando para a mãe da criança, ó, faz um favor para mim? Pois não. Ó, encontrei essa criança aqui, ó. Ia morrer no rio, você acha, menina? O decreto era do pai dela. Você acha, menina, ia morrer no rio. E agora? Faz favor, eu estou sabendo aí que possivelmente você deve ter tido um filho. Meus sentimentos, quem sabe? Meus sentimentos, porque se você está com leite e você não está com nenhum filho, seu filho deve ter morrido. Meus sentimentos. Mas mesmo nessa dor sua, não quer fazer um favor para mim não, hein? Amamenta ele, hein? E ó, você está me fazendo um grande favor. Você está me fazendo um grande favor, e eu vou ser generoso com você, eu vou te pagar um salário para você nesse tempo. Que coincidência que acontece quando começa a colocar as coisas na mão de Deus? Você consegue entender
que o menino, enquanto estava na mão dela, ele cresceu 3 meses e foi para a boca do crocodilo, mas não na boca do crocodilo, foi na mão de Deus. Deus tirou o crocodilo, tirou água, tirou Faraó, tirou os egípcios e colocou ele para a mãe cuidar e ainda pagou salário para ela. Propósitos de Deus, o diabo causando um monte de estratégia para matar o libertador do Egito, o libertador dos hebreus no Egito, e o Senhor olhando e cuidando de cada detalhe. Se isso não te anima, eu não sei mais o que vai te animar. Porque eu tenho, geralmente cada 10 palavras, 11 é exortação, mas hoje o Senhor está falando ao seu coração: se levanta, continua, não para por causa do decreto, não para por causa das falas, não para porque está todo mundo contrário. Se levanta, continua, porque a boca do crocodilo foi fechada, as mãos dos egípcios foi parada, e o seu sonho vai crescer. Aplauda ao Senhor direito. Eu preciso concluir. Ela cuida. E sabe mais um detalhe da mãe? Ela aproveita as oportunidades. Como assim, pastor? Aproveita as oportunidades, por quê? Porque agora ela tem o Moisés lá na sua casa, mas nenezinho. Quando desmamar, volta para o palácio. Volta não, vai para o palácio. Porque agora ele é filho da princesa. Até o diabo deve ter acreditado nisso, que agora ele era filho da princesa. E como que prega para uma criança? O que eu estou falando para você assim, pensa comigo, uma criança de colo, amamentando. Como que ensina a história da vida para a criança? Por quê, pastor? Porque de alguma forma Joquebede achou um espaço. Eu não sei se foi liberando uma palavra profética na vida dele, porque ele ainda não tinha consciência de aprender. Mas a palavra do Senhor fala que aí ele desmamou, ela leva para a filha de Faraó, entrega. Quando Moisés está lá com 40 anos, a história que nós lemos de Hebreus, coloca o Hebreus 11, agora coloca o verso 24 em diante, por favor. Nós lemos o 23, aquela hora de Hebreus 11, agora coloca o verso 24, você vai ver que o Moisés agora, ele cresce. Em algum momento, alguma fase da vida dele, ele recebeu um ensinamento, e ali ele cresce, pela fé. Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, pode seguir, preferindo ser maltratado, pela fé, o Moisés, era uma mãe de fé, mães com fé geram filhos de fé. Deus coloca essa palavra na minha boca hoje. Mães com fé geram filhos com fé. Eu sei que você vai falar: pastor, mas eu sou homem, pastor, mas eu não sou mãe. Mas qual é o propósito que você tem gerado? Qual é o sonho que Deus tem colocado? Coloca fé nisso que vai dar certo. Ele preferiu, o Moisés com 40 anos, ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Pode seguir 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Quando foi ensinado, ela aproveita o momento. Ei, a família está rebelde, libera a palavra, mas não desiste não. Ah, pastor, eu estou abrindo mão. Abre a sua mão, mas coloca na mão de Deus. Não abre a mão e vai embora e abandona o propósito, não. Tira do seu controle, deixa no controle de Deus e fala para Deus: a partir de hoje está no seu controle, precisando eu estou à disposição. Deus, conta comigo. Você vai ver que Deus vai colocar projetos grandes na sua vida. Quem é Moisés? E aqui eu encerro. O maior libertador, humanamente falando, da Bíblia. O amor de uma mãe. Se os obreiros quiserem se posicionar já, eu já vou completar e a gente já vai cear, tá bom? Os louvor. O maior libertador da história da Bíblia, humanamente falando, pastor, é Jesus, é óbvio. Jesus não se compara com nada. Nenhuma comparação sua coloque Jesus, porque não está para ser comparado com nada. Tá bom? Que fique muito claro isso.
Mas quem é o Moisés? O maior libertador. Tira Jesus da história. Tirou o povo hebreu do Egito. O amor de uma mãe em olhar para o filho e falar: meu filho é lindo, eu não vou entregar ele para o diabo. Eu não vi minha mãe hoje, mas eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei: mãe, eu conto na igreja direto que uma época que eu estava rebelde, você entrou no quarto e você não falou comigo, você falou com o diabo que estava em mim. Enfiou o dedo no meu nariz. Você já ouviu eu falar isso, mas vai ouvir de novo. E falou: o diabo está tentando te levar para o inferno, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Falei para minha mãe, eu nem sei se você lembra disso. Eu lembro. Ela falou: eu lembro. Eu lembro as amizades que você estava andando naquela época. Eu lembro da sua postura naquela época. Eu tinha que fazer alguma coisa. O amor de mãe é diferenciado. O amor de mãe na terra, humanamente falando, é o maior que nós podemos ver. O pai abandona com mais facilidade. A gente vê, eu não comecei falando, às vezes amor, não é de esposo para esposa, isso é o amor, mas nada se compara ao amor de mãe para um filho. O esposo começa a dar muito trabalho, a mulher manda embora. Vice-versa também, mulher começa a dar muito trabalho, que tem de homem que manda embora. Agora o filho, geralmente, não todos, glória a Deus, mas uma grande minoria, mas às vezes dá trabalho a vida inteira. E a gente pega para aconselhar, às vezes a vontade não é chegar na mãe e falar: mete o pé, filha. Não pode, porque a gente é crente, mas é ser humano e muitas vezes não dá vontade. Então mete o pé, abandona. Quantos de nós olhamos a atitude de mães e falamos: eu já teria metido o pé, mas quando é a mãe que está passando por aquilo, é diferente. E aí eu entro no tema da palavra: o maior amor do mundo. Pastor, o maior amor do mundo é o amor de mãe? Não é. Tudo isso para falar para você que o maior amor do mundo não é o amor de mãe. Talvez você está a palavra inteira pensando: o pastor errou. Não, o maior amor do mundo não é o de mãe. Coloca para mim, Diogo, fazendo favor, Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15, e o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está fazendo uma pergunta. A gente pode responder para Jesus, para Deus, cortando aí, falando: não, Deus, não vai responder, não vai esquecer não. Mas Ele mesmo deixa a resposta: mas ainda que ela viesse a se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Humanamente falando, nós precisamos olhar o exemplo de um amor de mãe para nós não desistirmos dos nossos ministérios. Nós precisamos olhar para o amor de mãe para não e nos espelharmos ao amor de mãe para não desistirmos das pessoas, para não desistirmos dos relacionamentos. Porque ela não desiste. As mães têm eu não sei nem a palavra, mas tem uma virtude dela, que não desiste. A gente dá trabalho, a gente deu trabalho, não dá mais, em nome de Jesus. Mas deu muito, e a mãe não desiste, amém. Só que Deus está falando: mas ainda que a mãe acabe se esquecendo por um momento de fraqueza, um momento de falha, o meu amor está acima desse. O Senhor trouxe você aqui para falar: você não está esquecido, você é amado pelo Senhor. Ele não esqueceu de você. Talvez você está aqui e muitos, a gente generaliza, é dia feliz, mas tem famílias que é dia triste. Famílias que vai olhar e falar: não, eu não tenho boas lembranças da minha mãe. E Deus está falando: mas ainda quer esquecer, fica tranquilo. Tem alguém que tem um amor maior do que o dela, e aí Ele te ama. Ele supre toda carência, toda necessidade, e Ele te alcança. Ainda que a mãe esqueça, a maior declaração de amor não foi feita de uma mãe para o filho entregando flores. Foi feito de um Deus com o seu filho entregando o próprio filho.
a maior declaração de amor da história. É o simbolismo que nós vamos participar aqui agora. Se isso não é palavras que vai ser declaração de amor. Não é, eu estava orando esses dias, eu estava falando, Deus, que nós venhamos entender o simbolismo da ceia, porque Deus nos permitiu, é o único símbolo que ficou da Bíblia que nós fazemos hoje de ritual, você pode ver, é o único, porque Deus quer nos mostrar, porque quantas vezes nós não nos sentimos amados, quantas vezes por ser decepcionados por pessoas que nós não esperávamos que viria o que veio, nós olhamos e falamos, Deus, para mim já deu. E Deus está olhando e falando, mas o maior amor da história foi liberado para você. Você é amado, você é amada. Que nós venhamos entender, porque a minha oração é que ficou tão banalizado, que um culto por mês a gente vem e participa. Às vezes me dá vontade de colocar todo culto ceia, mas aí vai banalizar mais, que aí já não vai valorizar mesmo. Porque nós precisamos entender que alguém nos amou mais do que uma mãe ama o seu filho. E eu não falei, eu passei a pregação inteira falando que o maior amor humano que nós podemos ver é de uma mãe para o filho. E você é amado ainda além disso. Amém. Prova, está aí o sangue, está aí o pão, está aí o suco de uva. Que essa noite nós possamos participar da ceia e entender que a maior prova de amor já foi feita por nós com sangue. Não é com palavras bonitas que nos emocionam, é com sangue. E que isso nos dê vida, para na hora que nós pensarmos em desistir, e não é certo, nós não temos esse direito, mas fazemos. Você acha que eu, Diego, comecei a falar, agora tem que ir até o fim. Você acha que eu, Diego, já não procurei pastor Luizão? Falei, pastor, para mim já deu, pode pôr outro. Você acha que eu não sei? Pergunta para ele. Mandei mensagem, falei, tenho que falar contigo. Quando? Agora, onde você está? Aí depois eu olho para a cruz, eu olho para Deus e falo, mas que cara de palminha, cara. Que cara de palminha de achar que se as coisas não aconteceram do meu jeito, do jeito que eu planejei, eu tenho o direito de abandonar. Que cara de palminha de achar que não foi como eu projetei, não foi como eu planejei, eu tenho o direito de abandonar. Não, ele não tem obrigação nenhuma, ele não tinha nem essa obrigação, e fez por amor, a partir daí, não tem obrigação nenhuma. E repito, nem essa obrigação ele tinha. E declarou seu amor. Não, mas se eu não sinto arrepio dentro de um mês, eu estou abandonando. Não, mas se eu não fui reconhecido por alguém, eu estou abandonando. Não, mas se a coisa não saiu do meu jeito, eu estou abandonando. Que Deus nos dê essa consciência. Porque se a prova de amor de Cristo para mim não for suficiente, eu estou perdendo tempo vindo para uma igreja. Se a prova de amor de Cristo para mim não for suficiente, eu estou perdendo tempo nessa terra. Se coloque em pé. Os irmãos podem servir a ceia, por gentileza. Pegue com essa consciência hoje. Pastor, eu errei, eu estou em pecado, eu pequei. Pede perdão para Deus. Cristo sabia que Pedro iria trair, e serviu a ceia para Pedro. Pedro ia negar, perdão. Cristo sabia que Judas ia trair, e serviu a ceia para Judas. Quem quer te afastar da ceia é o diabo. Se arrepende, pede perdão para Deus. E olhe para esse pão e para esse suco enquanto o louvor canta, como a maior declaração de amor que você já recebeu na vida. Você é amada, você é amado. Fica lá manada camanando clomana.